estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã. Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso Na Mesa em Família. Eu ia falar assim, começa esposa, você. Gente, tudo bem, esposinha? Tudo bem, amor. Bom dia, gente. Bom dia. Dá vontade de dar uma mordidinha aqui. Não pode. Não? Não. Vamos focar, né? Ô esposa, qual que é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é 5 erros na educação de filhos, 5 erros que os pais cometem muito na educação dos filhos. Gente, chega pra mesa aqui, num ambiente bem intimista, bem bacana, e a gente vai falar sobre esses erros aqui, tá? Eu quero apontar para você aqui o primeiro erro que os pais cometem na educação dos filhos. Primeiro erro, achar que aquilo que os pais falam e que os pais mandam e que os pais ali exercem a autoridade sobre os filhos não tem um efeito colateral. Então, tudo que você fala tem uma consequência dentro do filho. Então, os pais às vezes acham que pode tudo e machuca muito. Então, quando os pais, quem manda aqui sou eu falo e você obedece, eu mando, quem paga as contas aqui sou eu, pá. Sabe esse negócio? Tá captando a ideia aí? Tem um efeito colateral. Quando você, que aqui eu sou o pai e não sei o quê. E a gente, sabe o que a gente gosta de falar? E se fosse no tempo do meu pai? Se fosse no tempo do meu pai e eu fizesse isso, nossa, e não sei o quê. E aí você pega aquilo que às vezes o pai fez como grande erro lá atrás. E aí você quer comparar o seu erro, às vezes, com um erro maior. Não com alguém que é um pai melhor do que você. Então, não use os equívocos dos seus pais para justificar os seus equívocos. Esse é um grande erro, tá? Então, é usar desse rompante como se ele não tivesse consequência. Vai chegar um dia que você vai perder o coração dos seus filhos e é a consequência disso. Então, deixa a história acontecer e ser conduzida com muito equilíbrio, com muita saúde, mesmo que você precise disciplinar, que isso aconteça com muita coerência. É isso aí. Outro erro muito comum, que hoje, então, é o que os pais mais cometem e precisa, assim, ser reparado com urgência, é a permissividade com o excesso das tecnologias. Hoje tá faltando o menino nascer e já pedir um celular ali, saindo da barriga já pedir um celular, porque tá demais. E aí o que acontece? A criança ali na frente das telas, ela não incomoda, ela não chora, ela não dá birra, ela não dá piti, ela fica focada. E aí muitos pais, para não ter trabalho, para não precisar ensinar, para não precisar corrigir, para não precisar disciplinar, permitem isso muito cedo, permitem isso muito fácil. A primeira birra que a criança tem, ele já entrega o celular, já entrega o tablet, já autoriza que aquele celular, que aquela tela, ela seja o calmante dessa criança, né? Então, normalmente funciona assim. A criança dá um piti, dá uma birra pedindo ali o celular, a tela. Entregou, é automático. Cala na hora, para na hora. E aí, para não ter trabalho, é mais fácil deixar. Só que isso gera uma dependência nessa criança. Outro dia a gente presenciou uma crise de abstinência de uma criança de 3 anos, que os pais decidiram tirar o celular e assim, era desesperador ver essa situação. Então, os pais, tudo bem. Outro dia eu vi, acho que uma polêmica aí de uma famosa, um bebê de acho que 6, 7 meses, e aí as pessoas criticaram ela porque a bebê já estava ali focada no celular ali com poucos meses de vida. E aí ela respondeu, filha minha, eu crio do jeito que eu quiser.
mas você tem que saber que esse jeito que você quiser, ele é extremamente prejudicial para a criança, né? Ela está sendo exposta a um nível muito alto de informação que o cérebro dela ali, que está em formação, não está preparado para receber. Então vai chegar um momento que essa conta ela vai bater na porta, porque não é saudável. O psiquiatra Augusto Cury diz que é gerar a síndrome do pensamento acelerado. Né? Sim. E isso é um dos danos, né? É um só dos muitos danos que essa criança ela pode ter por causa dessa exposição excessiva às telas. Então é um erro e muitos pais nos nossos dias têm cometido para ter um pouco de sossego, né? O terceiro erro que os pais cometem hoje é prometer e não cumprir. Guarda isso daí. Por quê? Menino, cheguei em casa, eu vou te dar uma surra porque você desobedeceu aqui, ali, tal e tal. Aí chega lá, não cumpre aquilo que prometeu. Eu vou deixar você de castigo disso, disso e disso. E aí, esse castigo, você promete uma semana e você resiste um dia. Você diz, olha, se você não for bem na escola, vai ser assim, assim, assim. E se você for bem, você vai ter essa recompensa. Então, e aí, tanto faz se a criança vai mal ou se ela vai bem, você recompensa do mesmo jeito. Então, a palavra, ela vai perdendo credibilidade. Os pais, a palavra vai perdendo sentido. Então, se a gente fala alguma coisa para os nossos filhos, a gente vai cumprir. Então, vai para o quarto, me espera lá que vocês hoje vão ser disciplinados. Lá em casa as crianças apanham de cinto, entendeu? E se desobedeceu, vai apanhar. Ah, pastor, mas agora tem uma lei, tem isso, não pode. Pode, entendeu? A Bíblia diz que é para disciplinar o filho com vara. Então, você vai acatar a orientação de quem? Na minha vida, existe um princípio da hierarquia de quem eu obedeço. Antes de tudo, eu obedeço aquilo que a palavra estabelece. Então, um dia a gente estava num congresso, né, esposa? A Rebeca pegou as pedras de um vaso lá e começou a jogar as pedras. E aí eu fui lá, catei todas as pedras, devolvi de volta no vaso e falei, Rebeca, chega em casa, você vai apanhar. E eles sabem que é 3 cintadas. Na volta, no caminho, ela já começou a falar, pai, dá pra você me bater amanhã? Porque hoje eu tô muito cansada. Começou a negociar, não foi, esposa? Começou a querer negociar comigo, pai, mas e isso e aquilo? Pai, e tentou negociar de todas as formas. Pai, mas eu te amo, você é meu papaizinho lindo. Chegou em casa, o que aconteceu, esposa? Ela foi corrigida. Ela foi corrigida, entendeu? Então, mantenha, não exceda na promessa. Porque se você exceder e você não cumprir, vai ficar muito ruim para o padrão de disciplina que você está estabelecendo. Então, Deus tem um alto padrão de disciplina. Quando ele disse para Adão e Eva, não comam do fruto, e eles comeram, Deus os amava muito? Muito, muito, muito. O que Deus fez com eles? Colocaram eles para fora do jardim. Entendeu por quê? Porque desobedeceu uma palavra. Deus nos ama muito? Ama demais. Mas ele fala pra gente assim, olha, se vocês cometerem esse pecado, se vocês pecarem assim e não se arrependerem, vocês vão para o inferno. Você acha que ele vai voltar atrás na palavra dele, esposa? Não vai. Não vai voltar atrás. Então, nós temos a referência do próprio Deus e dessa paternidade para a gente estabelecer a referência da nossa paternidade. Outro erro muito comum que os pais cometem é não estarem ajustados quanto a essa questão da disciplina. Eu não digo disciplina de apanhar. Por exemplo, um pai dizer, olha, você vai ficar tantos dias sem jogar um videogame porque você fez isso, isso e isso. E aí a criança vai no outro e fala assim, mas eu não posso porque meu pai me proibiu. Não, vai lá. Aí a mãe autoriza, tira a autoridade do pai.
Então um vem e corrige e disciplina de uma forma, o outro vem e desautoriza. E isso é muito ruim, porque se vocês como casal, se os pais não estão ajustados, se os pais eles não estão em acordo quanto ao direcionamento, à correção que a criança ela precisa ter, eles não vão conseguir corrigir com efetividade. E aí eles vão criar ali um monstrinho. Por quê? Criança não é boba, não. E a gente fala assim, a gente usa muito os nossos exemplos porque a gente vive na prática com 3 crianças. Em casa tem um que sempre assim, quando vem pedir alguma coisa pra mim, mãe, posso isso? Eu digo, o que seu pai disse? E normalmente ele vem pedir pra mim quando ele sabe que é algo que o pai reprova, ou vai pedir pro pai quando sabe que é algo que eu reprovo. Um exemplo prático, eu reprovo muito faltar à toa na escola, se não for por doença, eu reprovo muito. Então, os espertinhos, quando eles querem faltar, normalmente eles vão pro pai. Já chega não pedem pra mim, porque sabe que... vozinha... pai, posso faltar na escola hoje? Aí ele já pergunta, o que sua mãe disse? Porque ele sabe que eu normalmente não vou concordar. Então, eles são muito espertos. E a gente precisa ser esperto também. Nunca desautorize algo, um direcionamento que o seu cônjuge, ou que o pai, que a mãe fez para a criança. Porque isso aí vai fazendo com que os pais eles percam ali a legalidade, a autoridade perante os filhos. Então, é muito importante que os pais eles estejam em acordo nos direcionamentos, nas correções, na disciplina e que um não desautorize o outro. Quinto e último erro do nosso programa de hoje que os pais cometem, e esse para mim ele é pontual, é transferir a responsabilidade da educação dos filhos. Educar dá trabalho, mas é responsabilidade dos pais. Então, não adianta você transferir para ninguém, porque ninguém vai educar os seus filhos como você e a sua esposa, ou como você e o seu esposo. Então, é o casal que educa os filhos. E essa educação, ela acontece todos os dias, em todo momento. Então, não transfira essa responsabilidade. Não, mas a avó, a escola, a professora não estão te ensinando isso. Não, quem tem que ensinar é você. Então, chama para você essa responsabilidade da educação. Então, muitas coisas a gente faz questão de sentar, de ter tempo de qualidade. Então, meus filhos não vão saber sobre sexualidade com aquilo que a escola fala. Quem ensina eles sobre sexualidade sou eu e a minha esposa. Nós os educamos. Então, quem mostra o que é isso, o que é aquilo e tal, somos nós. E aí, essa educação ela é desafiadora, né, esposa? Sim. Ela é desafiadora. Muito. Por quê? Porque são muitos assuntos, são muitos pontos. Então, e aí é muito bacana que às vezes eu sento com a esposa e falo, esposa, você está percebendo isso nos nossos filhos? Estou percebendo. Então a gente precisa corrigir isso, entendeu? Você está percebendo mais em relação a quem? A fulano. Então vamos na fonte aqui. Algum tempo atrás a gente percebeu um movimento corporal diferente nos nossos filhos. E quando a gente percebeu aquele movimento corporal diferente, nós conversamos sobre isso. Precisamos ajustar isso, mas a gente precisa descobrir a fonte disso. E aí, quando nós descobrimos, tinha uma influência de alguns canais de TV, né, esposa? Sim. De alguns canais de TV, quando a gente não estava em casa, acabaram acessando alguns canais, algumas programações ali, e aí a gente estabeleceu uma regra com eles, o seguinte, olha, tudo aquilo que não é legal, como isso, nós fizemos uma lista grande com eles. Quando for aparecer, eu estando junto com vocês ou não, a mamãe estando junto ou não, vocês vão tampar os olhos e perguntar se pode abrir os olhos ou não.
E se a gente não estiver junto, vocês vão ver ali, vão perceber pelo barulho que mudou a cena, e aí vocês tiram. E aí funciona na esposa quando a gente educa. Então, aí outras pessoas da igreja já, nossa, as crianças estavam lá em casa, passou isso na televisão e na hora eles já tamparam os olhos. Então, por quê? Por mais que educar dá trabalho, mas é eficiente na esposa. Eficiente. E é engraçado porque tem muitos pais que pensam que a educação é a escola. Eu, da área, eu não gosto, eu, Gislaine, tá? Não estou dizendo que é uma regra que deveria mudar. Eu, Gislaine, não gosto do termo educação para o ensino, para as escolas. Porque eu acredito que o que a escola faz, a questão do ensino, são conteúdos, são informações. Então, eu acho que o termo adequado para que as pessoas usam hoje, que é a educação, eu acho que o termo adequado seria ensino. O ensino de conteúdos e informações que a gente vai para a escola para aprender. Claro que tem toda a questão social e tudo que é muito importante na escola, mas eu acredito que a função da escola é ensino de informações. A questão da educação é com os pais. Por isso que, para mim, essa nomenclatura, eu acho que o ideal seria se ela fosse alterada. Porque a escola é ensino e a educação é com os pais. Até para a gente simplificar aqui, a escola, ela dá informação. A casa, ela traz formação. Quando você pergunta assim, cara, e isso aqui? Não, eu aprendi com meu pai. Eu não fico devendo para ninguém, eu não faço isso, eu não sujo o nome de ninguém, eu não uso o nome de ninguém, eu tenho esse padrão. Cara, de onde veio isso? Do meu pai, da minha mãe. Meus pais eram assim, isso é formação. Então, isso a escola não dá, formação. A escola dá informação. Então, formar o caráter, formar a postura diante da vida, diante da sociedade, diante dos desafios, diante da dificuldade, diante da prosperidade, diante da escassez, como você vai comportar diante disso, essa instrução, ela vem de casa, ela vem da família, é educação, né, esposa? Isso aí. Vamos orar? Ora aí, meu bem. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, o grande desafio que nós temos como pais. E hoje, falar sobre isso, falar sobre esse tema, os 5 erros, os 5 equívocos dos pais em relação aos filhos, a educação dos filhos, reconhecer também a nossa limitação, reconhecer também, Senhor, que precisamos do Teu auxílio, precisamos do Senhor. Então, que o Senhor continue falando, continue nos instruindo e gerando vida, gerando crescimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente, uma ótima semana, e ainda que você tenha errado muito com seus filhos, eu já quero declarar que se você colocar a palavra como base da sua casa e da sua família, a sua família é vitoriosa, seus filhos são vitoriosos, em nome de Jesus. Nós estaremos aqui com você fazendo companhia todos os dias pela manhã.